viado, eu só não sei fazer melodia. Ó. Vê, eu consigo, eu só não sei fazer, tipo... Olha, ainda bem que você não trabalha em construção. E assim, tipo, a rodinha lá dos trabalhadores e você isolado. Todo trabalhador de construção tem que saber assoviar? Tem que saber fazer o fio-fio. Não, mas isso eu sei fazer. A loira lá na calçada ouviu? Não ouviu. Olha o machismo, olha a misoginia. A gente acabou de sair de um filme com uma puta protagonista feminina forte. Isso é verdade. A gente acabou de assistir Jogos Vorazes em Chamas, que é o segundo filme, adaptação dos livros da série Jogos Vorazes. De Suzanne Collins. E esse filme é dirigido pelo Francis Lawrence. Exatamente. A galera tava meio que duvidando um pouquinho dele, eu me lembro, quando foi anunciado. Porque o diretor do primeiro filme foi muito elogiado, né? Que foi o Gary Ross. Não foi tão elogiado. Assim, foi elogiado, mas... Houveram muitas críticas a respeito da direção que ele tomou em querer mostrar as coisas mais de um ponto de vista como se fosse quase em primeira pessoa. Então vocês lembram que o primeiro filme a câmera é super tremida. Então tinha horas em que você ficava enjoado assistindo, porque de repente tava lá dando foco, só que ele não dava foco, tipo, assim, no Daniel. Ele dava foco, sabe, tipo assim, e dançava com o rosto. Era um pouco estranho. Não era ruim, mas era estranho. É o arranjo que o diretor faz com o diretor de fotografia. É. Mas, esse filme não teve câmera tremida. Não teve. Mas ele manteve a maneira de mostrar a história por mais de um ponto de vista. Então, novamente, a gente não vai ficar só na Katniss. Preso na Katniss. Até porque ficar preso na Katniss é uma coisa muito chata. Que a Katniss não é a personagem mais legal do mundo. Apesar de ela ser uma personagem muito forte, muito diferente, muito feminina, né? Ela não é uma personagem tão divertida de se acompanhar por 3 horas de filme. Eu imagino. Talvez. Sim. Por mais que a Jennifer Lawrence esteja espetacular. Ela me fez chorar, tipo, umas 4 vezes nesse filme. Gente, sério. Que atriz foda. Fantástica. Maravilhosa. Olha, a primeira cena do filme, que é simplesmente ela olhando para um lago. Linda. E assim, e você percebe na cara dela que ela tá se lembrando dos eventos que aconteceram no primeiro filme. Eu já queria chorar. Nem 1 minuto de filme, entendeu? Eu já tava tipo... Sabe? E, enfim, é simplesmente muito lindo. Né? Você vê ela, quando você vê ela começando a discursar emocionada, você realmente... ela faz com que a gente acredite mesmo naquilo. Aliás, não só ela, como o elenco todo, como figurino, como cenário, efeitos especiais. Esse filme é muito imersivo, ainda mais que a gente assistiu no IMAX. Foi uma experiência extremamente imersiva. Acho que a produção toda tá de parabéns. Inclusive, teve uma galera no meu Facebook que achou que eu tava fazendo piada, porque eu falei, olha, né, novidade nos cinemas brasileiros. A gente vai assistir um filme em Incríveis 2D. Porque ultimamente a gente ia assistir filme, cara, e era batata. A gente entrava e o pessoal dava óculos 3D pra gente. Mesmo quando não tava avisando que era 3D. Daí a gente entrou hoje lá na sala do IMAX e cadê óculos 3D? Eu percebi que o filme ia ser 2D quando eu já tava dentro da sala. Eu olhei e falei assim, peraí, esqueceram de dar o óculos. Porque hoje em dia, pô, quando que a gente vai ver um filme e não tá no 3D? Sabe? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei na outra crítica de filme que a gente fez. Vou falar de novo. A maneira como Hollywood funciona hoje não é feita pra ter 3D. Não é. Porque a fotografia de todos os filmes, todos, inclusive o Avatar, James Cameron, todos os filmes, é feita para o 2D. Mesmo quando é filmado 3D, né, não estou falando nem do 3D de conversão, mesmo quando o filme já é filmado pensando no 3D, ainda é filmado por 2D, porque você está usando muita profundidade de campo pequena, então de repente você tem lá a carona da Katniss, né, da Jennifer Lawrence, e o fundo todo desfocado. No 3D isso ia ficar horroroso. Porque você ia ter a carona dela aqui e o fundo desfocado sem necessidade. Sendo que o 3D já está fazendo isso.
Agora, o 2D tem mais uma vantagem, que você tem uma maior claridade das imagens. Você vê melhor a fotografia, porque você não tem o óculos atrapalhando a sua visão. Passada essa aula de 3D e 2D com o Danilo, a gente volta ao filme Jogos Vorazes em Chamas. E não recomendamos em 3D. Não tem 3D. Não recomendamos em 3D, mesmo se tiver. Eu acho que não tem 3D. Não tenho certeza, mas acho que não tem. Se o espero que IMAX não não era mesmo. 3D, dificilmente acho que tenha 3D. Fato. Mas de qualquer maneira, adaptação, foda. Perfeita. Assim, eu não consigo reclamar de nada a respeito da adaptação do filme. Se você tá indo pra assistir, você tá indo pra assistir quê? Mas se você tá indo porque você quer ver a arena, talvez você possa se decepcionar um pouco. Mas se O a filme pessoa tem... já leu o filme, aliás, O livro? nós já leu o filme, já leu o livro. Ah, mas há quem não tenha lido, entendeu? É. Porque assim, o filme ele tem 2 horas e 20, quase 2 horas e meia, 144 minutos de duração. E desse tempo todo, 1 hora e 40 de filme é fora da arena. Assim, vai estar construindo história, mostrando personagem. Ele é muito mais político. Sim. Ele é um filme muito mais voltado pra explicar a situação de Panem e o começo da Revolução. Exato. E assim, ele faz isso de uma forma maestral. Eu acho que não houve nenhuma cena em que eu achei desperdiçada. Todas as cenas pra mim serviram pra contar a história e mover a história pra frente e dar contexto. Sim. Então assim, eu realmente achei que foi uma adaptação perfeita. Daí eu li aqui no livro, o livro ele tem 380 e poucas páginas, não, 400 páginas. E realmente, aqui no livro só vai mostrar a arena na página 280. Ou seja, a maior parte do livro também é fora Sim. da arena. Então tá certo. Em termos de adaptação, foi realmente muito bom. Eu acho que por mais que seja uma formulazinha hollywoodiana, de você ter uma boa parte do filme mais calma, mais lenta, mais introspectiva, e lá no final você ter o clímax, a ação e tudo mais, eu não senti que essa parte mais calma, mais introspectiva, tenha sido de forma alguma entediante. Em Não. momento algum. Nenhum momento. Sabe, todas as cenas são construídas pra causar mini clímaxes. Até você chegar lá no final, que tem a parte da ação, enfim. E assim, como qualquer filme baseado em livros, eu acho que quem lê o livro vai poder aproveitar algumas nuances do filme de uma maneira melhor. Vai poder ver uma coisa que acontece e vai pensar, eu já sei por que isso acontece. Enquanto a pessoa que não lê o livro vai ver aquela cena, vai tipo, até perceber que tem alguma coisa ali, mas talvez não entenda o significado dessa coisa. Sim. Mas isso de forma alguma diminui a experiência para quem não lê o livro. Eu acho que assim, a adaptação tá tão boa que é pra agradar tanto quem nunca leu como quem leu. Porque, nossa, cara, corações eternos. Mas eu fiquei pensando em relação a uma cena, que provavelmente o Gabriel tava pensando agora também, que se refere ao Presidente Snow. Eu que te falei dessa cena. Sim, mas eu imagino que, de repente, numa versão estendida do filme, eles expliquem isso. Talvez. Porque sem explicar essa cena, as pessoas podem tirar outras conclusões. Fato. Pode levar a uma interpretação errada do Presidente Snow. Mas nada que não seja explicado no próximo filme. Sim, isso é fato. Acho que vocês sabem que o terceiro livro, A Esperança, vai ser dividido em 2. Então a gente só vai ter a conclusão dos filmes em Eu não sabia 2015. 2015. Não! Ainda tem mais 2 filmes pra assistir. Mas, de fato, se a gente for parar pra pensar, tem bastante história. Tem. E se o Peter Jackson consegue pegar 320 páginas e transformar em 3 filmes de 3 horas cada, eu acho que dá pra você pegar A Esperança, ou Mockingjay, e transformar em 2 filmes tranquilamente. Exatamente. E Deus, como eu tô esperando Esperança. Porque, pra mim e pro Danilo, é o nosso livro preferido de Jogos Vorazes. Sim. Engraçado que tem muita gente que não gosta, né? Não gosto, mas eles não gostam do final. Então, mas... Sem falar do final agora, a gente deixa Não, pra a gente não depois vai dos falar... spoilers. Não, acho que é desnecessário até. Mas, enfim. As pessoas têm que saber que, né, a vida é dura. A vida é dura. Não tá fácil pra ninguém. Mas assim, cara, olha, sem palavras, porque o Danilo quis chorar quase o filme inteiro. Nossa, eu choro isso. Eu tive 4 cenas assim que eu fiquei... Segurei as lágrimas, porque eu não sou muito fã de ficar chorando em lugar público. Mas assim, eu tava tipo...
ok. Boa parte de vocês eu acho que já vai ter assistido quando ver esse vídeo, porque, meu, muita gente, pelo menos na timeline do meu Facebook, já tava assistindo, já tava falando, ou então quando eu comentei, puta meu, que filme foda, as pessoas falam, eu vou ver as 4, eu vou ver as 5, eu vou ver as 6. Então... Bem, é um filme muito esperado. É. Acho que as pessoas estão muito ansiosas pra assistir e realmente não vão deixar passar o final de semana. Por mais que seja o feriado agora. Exato. Agora, falando um pouquinho mais tecnicamente do filme, pensando um pouquinho na parte do som, por exemplo, eu achei que eles usaram muito bem os sons instrumentais. Sim. Eles não foram usados de forma abusiva. Não é um daqueles filmes em que você fala, ó, tá vendo de novo a musiquinha pra fazer você chorar. De novo a musiquinha pra fazer você dar risada. De novo a música, sabe? As músicas realmente funcionam como... elas começam junto com os sons diegéticos do filme. E tem muitas cenas que se usam apenas de sons diegéticos. Então, não tem música nenhuma. Essa é a hora que você para de ser tão técnico e explica pras pessoas o que é diegético. Porque eu, por exemplo, não sei o que é. Se você não tivesse me interrompido, eu teria falado. Vai. Né? Você tem cenas que usam apenas sons diegéticos. Ó, não me interrompeu. Que são os sons que fazem parte do ambiente. Então você tem um personagem que entra, abre a porta, bate a porta, você ouve o som da porta. E pra quem não sabe, som de abre porta, fecha porta, abre gaveta, fecha gaveta, pisa no chão, não são sons captados na hora, tá? Eles são adicionados na hora da edição. Tipo, tará, né? Dá pra colocar a marmota, tipo... Nessa hora, uma pessoa descobrindo a vida, assim, né? Porque, realmente, os sons são todos montados. Isso é muito bonito, assim, né? Quando você começa a imaginar. A trilha tá muito boa também. Não tá nada piegas, não tá... Por mais que você não goste da música do Coldplay que toca nos créditos. Não, mas aí é no crédito. Isso faz parte da trilha sonora. A gente tá falando do quê? Do score, do instrumental. A fotografia também tá excelente. Os momentos em que... Assim, é tudo muito claro, sabe? E muito sutil também, não tem nada gritante ali. Quando o personagem é maior que o outro, eles não ficam aquela coisa tipo, coloca a câmera lá em cima, a câmera lá embaixo. É uma coisa muito sutil, você tem que ir percebendo, e os personagens vão aproximando. E a própria iluminação... Na própria iluminação dá pra você sentir quando uma cena mais tensa, a cena mais leve. Então, assim, tá um filme muito bem feito. Eu acho que... Eu concordo com várias manchetes que eu andei lendo por aí, falando que é o blockbuster do ano. Por mais que o ano ainda não tenha acabado, eu imagino que em questão de blockbuster a gente não vai ter realmente nada melhor que isso. Não sei, porque dia 13 de dezembro o Hobbit tá aí também, né? O segundo filme. Fato. Campeão, competidor de peso. Vai ser um competidor de peso. A gente vai deixar pra você decidirem nos comentários depois que a gente fizer a crítica de O Hobbit. Só quero dizer que eu gostei, que eu tô me sentindo recompensado. Foi 1 ano de espera de um filme pro outro, a ansiedade, ficar vendo os trailers, sabe, tipo, e um relacionamento sério com replay, apertando e vendo, e pausando pra ver as cenas. A arena tá linda, os efeitos estão lindos, os atores estão lindos. Josh Hutcherson, Pita, no meu coração. Forever. Até o Finnick tá legal. Nossa, super. Porque quando anunciaram que o Sam Claflin ia fazer o Finnick, eu fiquei decepcionado. Porque eu falei, poxa... Eu não esperava nada. Ele não é o Finnick. Porém, no filme, ele tá muito bom. Eu achei que ele tá muito, muito, muito bem caracterizado. Sim, acho que ele incorporou o Finnick de uma maneira muito interessante. Né? A Mags é uma fofa. Todos os personagens foram muito bem caracterizados. Todos. Sim. Eu imaginava o BT meio... um pouquinho mais pirado. O BT da minha cabeça era um pouquinho mais... Não sei, ele tá dentro das minhas expectativas. Mas tá dentro. Não foi nada que me decepcionou, não. E é isso. Acho que a gente pode fechar a primeira parte do vídeo aqui. Caso você não tenha assistido ou lido e não quiser spoilers. Exato. Porque agora a gente continua logo depois dos créditos. Pra você que já assistiu. Porque daí você vai ver o que não tá no filme. Exatamente. Agora, se você ainda não vai assistir depois dos créditos, obrigado por acompanhar até aqui. Clique em gostei, favorite o vídeo, se inscreva se for novo no canal e visite nosso site. Todo dia tem notícias, matérias e muita coisa sobre os Jogos Vorazes. Até a próxima!
E você que ficou, porque ou você assistiu, ou você quer spoilers, ou você leu o livro e não se importa de saber o que vai estar no filme ou não. Exatamente. Bem-vindos. Bem-vindos. Vamos falar agora o que a gente mais gostou do filme. O que você mais gostou do filme? O que eu mais gostei do filme? Olha, eu amei os vestidos da Katniss. Sim. Porque todos os momentos que ela coloca aqueles vestidos do Sina são fodas. O que me lembra de uma coisa que eu falei pro Danilo. Acho que assim, a única crítica que eu tenho pra dizer é que eu não acho que o relacionamento da Katniss com o Sina tenha sido tão bem desenvolvido quanto é no livro. Porque vocês sabem, né? O Sina, quando a Katniss vai subir pra arena, aparece os soldados lá e começam a bater nele. E a Katniss fica totalmente fora de controle, ela fica triste, ela fica desesperada. E eu acho que no filme, quando isso acontece e ela tem essa reação, o filme não deu muito... não explicou direito o porquê que ela ficaria assim, não criou toda essa empatia, toda essa ligação que a Katniss tem com o Sina. Mas acho que essa foi a única coisa assim que eu olhei e pensei, poderia ter sido melhor feito. Mas, assim, não atrapalha o filme em nada. Você que lê o livro, você sabe que tipo, a Katniss ama o Sina e o baque que aquilo é pra ela. Eu acho que por mais que não tenha criado a mesma empatia dos livros, dá pra acreditar que ela tenha esse laço com ele, talvez pela própria maneira dele se portar, pela própria maneira que ele fala com ela, sem ser condescendente, igual as outras pessoas da capital costumam ser. Então não fica uma coisa tão deslocada assim, mas de fato no livro foi melhor trabalhado. A cena que a gente tinha mencionado, que não foi explicada, pelo menos nessa versão que a gente assistiu, que não é uma versão estendida do filme, se é que um dia a gente vai ter uma versão estendida desse filme, é a cena no qual o Presidente Snow está dando está brindando, ele né? tá fazendo o discurso, né, na festa presidencial, e dele ele pega, vira o cálice, e quando volta, o cálice fica vermelho de sangue. E assim, pra quem lê o livro, você sabe que o Presidente Snow tem aquele problema na boca e na garganta, porque uma vez ele foi envenenar os inimigos, e ele teve que tomar o veneno também. Apesar dele ter tomado o antídoto depois, a garganta e a boca dele ficaram com várias sequelas. Entre elas é o sangue, que tá sempre jorrando ali, né? Isso é explicado no Em Chamas ou será que isso aparece na Esperança? Se não me engano, é explicado aqui. Bom, bem, vocês deixem nos comentários exato, e lembrem a gente, porque deve ter vários especialistas de Jogos Vorazes por aí. Entendeu? Daí no livro aparece essa cena. O copo fica com sangue e tudo mais. Mas assim, quem não lê o livro vai pensar, tipo, ué, por que o copo ficou com sangue? Ele tá morrendo? Exato, e se isso for deixado realmente por terceiro filme, ou pro quarto filme, fica realmente aquela impressão de que esse não é um filme fechado, não é um filme em si mesmo, mas também não era a proposta, né? É um filme blockbuster, é um filme comercial, ele é feito para que você veja o primeiro filme, ou se você não viu ainda, para você ter comprado o DVD antes de assistir esse filme, e para depois você assistir os outros, né? Não é filme arte. Muito embora, por mais que não seja filme arte, eu tenha achado um filme excelente. Artisticamente excelente. Um filme muito bem feito, né? Não é um filme, digamos assim, não é um filme que a academia vai falar melhor filme do ano, mas eu não ficaria surpreso se a Jennifer Lawrence recebesse uma indicação ao Oscar. Que ela mereceu. Filme. Eu achei que porque ela foi muito tá melhor atriz do que ela foi, inclusive, no Lado Bom da Vida. Sim. As pessoas falaram tanto da interpretação dela no Lado Bom da Vida, quando, na verdade, quem me chamou a atenção no Lado Bom da Vida foi o Bradley Cooper. O Bradley Cooper, que me surpreendeu. Cooper. Que me surpreendeu muito depois de ter gravado aquela porcaria, que pra mim é uma porcaria, que é o Se Beber Não Case. Péssimo. Exatamente. Agora, nos Jogos Vorazes em Chamas, a Jennifer Lawrence está, na minha visão, até melhor do que ela esteve no primeiro filme. Tá, com certeza. Você olha na cara dela, você quer... Porque no primeiro filme, você tá vendo a Katniss passando pelo conflito de estar passando por aquela situação que é estar na arena. No segundo filme, além dela passar de novo pela arena, ela ainda tem as sequelas do primeiro filme, que é, tipo, ela saiu de um negócio que é traumático. Você, tava com 24 pessoas e você saiu com 2 pessoas. 22 pessoas ali morreram, uma delas você matou. Sim. Então você não sai disso sem uma cicatriz. E a profundidade que a Katniss é como personagem
é uma coisa que a Jennifer Lawrence conseguiu captar e, meu, extravasar. Ela tá muito, muito, muito boa. Eu acho que ela foi além, sabe? E uma coisa que a gente não tinha pensado ainda é o relacionamento dela com o Gale foi muito melhor explorado no filme do que no livro. Ela não tinha chegado a explorar tantas nuances do relacionamento dela com o Gale no livro quanto ela explorou aqui em Chamas, que eles dão várias bitoquinhas. Várias bitoquinhas. Né? O filme, assim, o final, como vocês já devem saber, não tem final. O filme, ele é a maior ponte, né, entre o começo e o fim. Sim. Então ele acaba literalmente na hora em que a arena é destruída, tem uma ceninha a mais e, né, foco no olho da Katniss de desespero pra agora eu sou feita de ódio e quero destruir a capital. Sim. Muito foda. Inclusive, assim que o filme fecha, né, aparece o logo de Jogos Vorazes, virando o logo de Em Chamas. E daí, a novidade, finalmente o pássaro se liberta. Sim. Pra ser o... Cisne Negro. Não, pra ser o pássaro que a gente vê em A Esperança, Mockingjay, o pássaro livre. Sim. E eu achei isso muito incrível. Ai, vou ser sincero, todas as coisas de Jogos Vorazes eu fico assim, ó. Ah, é lindo! Com exceção daquele jogo pra iPhone, o jogo pra iPhone é ruim. É, de verdade. Péssimo. Uma coisa que durante o filme eu não lembrava é que a Mags não fala, né? E durante o livro ela fala umas pouquíssimas palavras, mas no geral ela também não fala. E eu fiquei no filme pensando, poxa, mas será que a Mags não fala no livro mesmo? E não fala. E a Mags é uma fofa, gente. É realmente uma pena a morte dela. Você sente, sabe? Porque ela é fofa. Sim. Philip Seymour Hoffman faz o Plutarch Heavensbee, o novo idealizador dos Jogos Vorazes. Eu adoro esse ator. Ele já ganhou um Oscar, inclusive, por Sério? Capote. Caramba. O filme tá cheio de ganhadores de Oscar. Sim. Fazendo um trabalho ótimo também. Inclusive, eu lembrei agora, acho que perguntaram uma vez pra Jennifer Lawrence se ela ficava jogando na cara das pessoas que ela tinha ganhado o Oscar. Ela falou, claro, eu fico andando pelo set com a estatueta, fazendo assim para as pessoas, vejam. Exato, e quando elas se cansam, eu pego a estatueta do Oscar e coloco junto com a do Globo de Ouro e mostro as duas. Ai, a Jennifer Lawrence é o máximo. Jennifer Lawrence, saudades. Cara, a melhor coisa que tem é assistir entrevista com ela é muito louca. A Jennifer Lawrence devia se casar com o Tom Hiddleston, porque os dois são muito bons. E agora, ansioso, né, pro próximo filme, principalmente porque a Julianne Moore vai estar no elenco fazendo a presidenta Alma Coin. E a Julianne Moore é foda. Não, a Dilma não. E a Julianne Moore é foda pra caralho. E a Alma Coin é uma personagem muito importante no terceiro livro. Sim. E eu acho que vai ficar uma coisa muito interessante. O filme não tem tanta morte, né? Assim, o que tem de morte é bem mascarado. Você não chega a ver muito sangue. Eu acho que a coisa mais forte que tem no filme é a névoa, né? Que deixa aquelas bolhas nojentas neles. Você tinha feito uma pergunta no começo dessa parte, que foi qual era a nossa cena favorita do filme. Eu acho que a minha cena favorita do filme é a cena durante a turnê da Vitória, que eles estão no Distrito 11. Nossa, aquela cena é foda. É uma das cenas que eu quase chorei. Que é a primeira cena em que o povo começa a fazer o símbolo da revolução e o assobio, enfim. E é muito bonito e é muito forte, ainda mais porque que é seguida da execução. E assim, quando as pessoas levantaram o negócio e começaram a fazer, eu já comecei a chorar. Entendeu? Aí quando tem execução, aí eu fiquei tipo todo... E é muito triste, cara, porque tem a Katniss fazendo um discurso pra Rue. É bem triste. Sim, é uma cena muito forte, muito emocional. Sim. Sabe, deve ter sido uma das cenas mais difíceis pra Jennifer Lawrence. Talvez. A cena da colheita mesmo, né, quando eles pegam o nome da Katniss e do Pita, triste. Mas eu não me emocionei tanto na cena porque já era uma coisa esperada. Né? O legal da cena do Distrito 11 é que mostra uma atitude que a Katniss decidiu na hora. Né? Ela tava bastante retraída, parecia que ela não ia falar nada e de repente ela falou, não, eu preciso falar, eu preciso extravasar. E é muito bonito, né, o discurso dela. Sim. A Prim não tá tão chata nesse filme. Não, eu achei que ela tá muito fofinha. Muito transformada, ela já tá muito diferente. Eu acho que esse período sem a Katniss pra cuidar dela
deve ter mexido muito com a personagem. Endurecido. É. O Gale, só eu não gosto do Gale. Eu não gosto do Gale também. Nós somos Team Pita, desculpem. Sempre. Pra sempre. Mas até ele também tá bem construído, né? Sim. O Liam Hemsworth fez um bom trabalho. Ele faz sentido. Mas sei lá, deixem os comentários de vocês, quais são suas cenas preferidas, o que vocês acharam, se vocês ficaram tão felizes quanto a gente. E se vocês forem escrever spoiler nos comentários, coloca asterisco, 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 spoiler em letras maiúsculas, asterisco, 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 pra que as pessoas que ainda não viram, assistiram, tenham a oportunidade de pular o seu comentário. Porque senão é muito chato, né? A pessoa chegar lá e descobrir que o Dumbledore morre no final. Eles mantiveram o respiração boca a boca que o Finnick faz no verdade. Peter. Muita gente falou que tinha tirado e não tirou nada. Tanto é que no cinema teve quando essa hora aconteceu, teve várias meninas atrás que fizeram Eu confesso que eu quase fiz também. Aí uma tristeza. Eu tinha esperança de que no filme a gente fosse saber quais eram as outras armadilhas da arena. Porque a gente sabe que tem os macacos, os Mockingjays, a onda gigante, a chuva de sangue, a névoa, os raios e... Eu tô esquecendo de algum? Não. Bom, se eu tô esquecendo, vocês me lembram. E eu fiquei achando que a gente ia ficar sabendo algumas das outras armadilhas, mas não ficamos sabendo. Eu achei curioso uma coisa. Por mais que nesse filme a gente tenha acompanhado outros pontos de vista, além da Katniss, a gente acompanha muito mais a Katniss do que no primeiro filme, Sim. talvez. Teve vários momentos que não eram exatamente necessários que a gente estivesse com a câmera atrás da Katniss, mas ela estava, ao invés de mostrar outros pontos, assim. Mas é muito legal quando eles mostram o ponto de vista do Plutarch. Uou. Com o presidente Snow. Sim. Aquilo sim é uma reviravolta, aquilo sim é uma coisa que você fala, caraca, que foda. E é uma oportunidade do ator mostrar o potencial dele nesse filme também. Né? Plutarch. Da abertura. Heavensby. Plutarch, tipo... É muito foda. Muito bom. Meu, e o ator do Presidente Snow também é muito bom. Ele faz excelente. um puta no Presidente Snow. Sabe, filho da puta. Aquele cara que se olha e fala... Eu quero que a Coin seja tão filho da puta quanto. Eu também quero. Se ela não for mais. Porque ela é. Então, porque... Eu senti uma coisa, não sei se você sentiu isso naquela hora também, mas eu senti que na hora em que a Katniss parece que realmente começa a gostar do Pita, que é no final do filme, no final do livro... Não. É na hora em que ele quase morre. Mas É que ali é que no livro a gente sabe que ali ela repara que tipo ela a falta começa que ela ia fazer. A falta que ele ia fazer, mas a falta é diferente de sentir falta é diferente de precisar. Uhum. Entendeu? Uma coisa é ela ficar triste porque ele ia morrer, porque ele é uma pessoa que ela se acostumou. Outra coisa é ela entender que mesmo no longo prazo ela ia continuar sentindo falta dele. Sim. Eu acho que naquele momento, mais do que sentir falta, ela percebeu que ele era importante pra ela. Eu achei tão bonitinho, eu chorei de novo nessa parte. E quando mostra esse momento, pula pro presidente Snow e ele dá um sorrisinho. Sim. Ele fala, é como se ele estivesse dizendo, nossa, eu acreditei agora. Nossa, é muito isso. Não é? Porque ele fala, eu quero acreditar. E nessa hora, é como se ele estivesse dizendo pra gente, agora eu acreditei. Uhum. É que assim, ó, eu sempre fui da opinião, depois do primeiro livro, que nunca faria sentido pra Katniss gostar mais do Gale do que do Pita. Que o Gale não faz parte da nova realidade dela, ele não entende. Exato, ele não pode dar pra ela o que ela precisa agora. O Pita tem uma compreensão do que a Katniss passou. Ele passou pela mesma coisa que ela. Existe ali um laço de confidência, que é uma coisa que o Gale nunca conseguiria entrar. A única situação em que a Katniss não conseguiria ficar com o Pita é caso a experiência da arena ser tão traumática, mas tão traumática, que ele seria uma recordação de dor apenas. Sim. Mas não é o que acontece. Exatamente. E é lindo. Esse vídeo tá longo pra caralho, gente. Então acho que é melhor a gente fechar. Exatamente. Bem, lembrando, deixe seus comentários com as suas próprias opiniões.
Se a gente errou alguma coisa, nos corrija de maneira bondosa E polida. e polida Ou senão você vai ser deletado. e bloqueado. Porque E o agora canal fiquem nosso- vocês sabendo que o novo sistema de comentários do YouTube, se a gente bloqueia o comentarista, ele continua postando. É a verdade. Ele continua vendo, só que ninguém mais vê. Então ele vai postar lá e vai achar que tá arrasado. Ah, postei. Vai Falei mal. aparecer- Só que só você vai estar vendo, querido. Sabe nem a pra gente. onde vai esse comentário? Vai pro seu Google Plus. E sabe quem que tá vendo o seu Google Plus? Ninguém. Ninguém. Porque ninguém vê o Google Plus. Nem a sua mãe que fica bisbilhotando o seu Facebook vai ver o seu Google Plus. Triste. Que ela nem sabe que existe o Google Plus. Eu odeio que o novo sistema de comentário, gente. Eu odeio o novo sistema O de comentário. criador do YouTube odeia o novo sistema de co-criador. comentário. Ah, co-criador é criador. Sim, mas é que são duas pessoas. Um deles virou e falou, gente, que desnecessário. É. Mas é isso, então se vocês curtiram nosso vídeo, cliquem em um gostei aqui. Se vocês não curtiram, vocês não vão fazer nada, é só fechar o vídeo, tá? Sem dar Exatamente. desgostei aqui. Novo no canal, inscreva-se, vá visitar o site, compartilhe com nós as suas ideias e a gente se vê no domingo. Quer dizer, eu vejo vocês no domingo. Vocês me veem no domingo, porque eu acho que eu não vou estar vendo ninguém. Cabelo literário você, tudo a ver. Até Aquele a próxima. beijo!